Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados, e esse vídeo de hoje é super especial para mim. Eu estou gravando no dia do meu aniversário, dia 2 de junho de 2020, e esse aqui é o bolo do meu aniversário que eu resolvi compartilhar com vocês. Então, aproveita, dá logo o like nesse vídeo, se inscreve no canal, que a aula de hoje está super bacana. Eu explico como fazer essa abelha e essas flores, todas, inclusive esse detalhe aqui da colmeia, com uma forma bem simples, bem prática. Então, não perde, já se inscreve logo no canal, porque toda semana tem vídeo novo, todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. E depois, dá uma olhadinha também no Instagram. Eu, inclusive, vou continuar colocando as inspirações para o Dia dos Namorados. Então, dá uma olhadinha nos histories, tem sempre novidade por lá. E também esse bolo tá no TikTok toda semana, inclusive não um vídeo só, mas tem vários vídeos no TikTok, tem muito vídeo bacana, vale a pena conferir também. E como eu falei, eu hoje estou explicando como fazer, que realmente é um desenho que eu amo. Eu amo insetos, amo abelha, principalmente desse detalhe de abelha com a colmeia e as flores. As abelhas trazem tanta coisa boa pra gente e dessa vez eu quis realmente representar aqui no bolo. Então, deixa de papo e vamos trabalhar. Para facilitar aqui a vida, eu tenho esse marcador, não sei se está dando para ver bem, deixa eu botar um papel aqui atrás, olha. Ele tem realmente essa parte das colmeias, então eu vou aproveitar esse marcador e a gente não precisa marcar ele todo, só uma parte, só realmente para ajudar. E eu gosto desse efeito de marcar alguma parte, outra não. Então aqui, olha, eu já marquei uma textura. Se eu quisesse, eu poderia até aumentar aqui, mas eu vou fazer só esse pedacinho mesmo para depois aumentar o lado aqui com a abelha e aqui embaixo com a parte das flores. Então, eu vou começar com o preto e aqui depois tudo isso que eu marquei é mais fácil seguir a linha, mas eu vou começar aqui de fato pela abelha. Então, eu vou colocar a abelha não só na direção aqui da colmeia, mas também para algumas flores. Então, para facilitar, segura aqui, ó, gira para ficar bem juntinho aqui no pincel e segura o pulso para ficar com a mão mais firme e a gente também não encostar no bolo, tá certo? Então eu vou começar aqui pela parte central, essa parte aqui peludinha dela, então a gente faz assim uma bolinha peludinha, não precisa fazer uma marcação toda certinha, a gente vai acertando aqui, então fazendo aqui os pelinhos dela. E como eu sempre digo, eu começo bem clarinho para depois escurecer. É mais fácil a gente começar clarinho e depois escurecer, porque corre menos risco de errar. E aqui agora com a asa da abelha, ela se assemelha à asa da libélula. Então, se quiser fazer uma libélula, é nesse mesmo estilo, só que é menorzinha. E sempre cuidado para fazer da mesma medida dos dois lados, tá? Quando for fazer a mão livre, tomar cuidado para sempre medir. Então, eu vou medir aqui, olha, e colocar nessa altura a parte da pontinha aqui, tá vendo? Então, para eu fazer aqui a mesma medida. Aqui não se preocupa porque eu vou limpar, tá? Eu dei uma borradinha ali, mas eu venho, olha, com o pincel só com água e venho aqui devagarinho e vou tirando esse excesso de corante. Então, se acontecer de borrar, é só limpar. Deixa secar e volta a trabalhar. Então, aqui, a parte da bundinha dela, essa parte de trás, que é a
parte colorida. Eu não vou fazer os risquinhos agora, para primeiro pintar de amarelo. E aí sim, depois eu faço os risquinhos pretos. A parte da cabeça é um preto mais intenso, então a gente vai, deixa eu fechar aqui, eu vou fazer uma meia bolinha e depois aqui eu não vou me preocupar, porque depois eu vou dar uns risquinhos com branco, então para conseguir fazer a diferença de um lado para o outro. E a pata dela também é peludinha, então eu posso vir, olha, aqui fazendo uns risquinhos assim, aqui embaixo mais grosso e para cima mais fininho, até fazer a pontinha dobradinha. Aqui eu vou fazer peludinha também, olha, com os risquinhos. Só que pro outro lado. Agora eu posso vir aqui, escurecer um pouquinho. Para tomar cuidado, girou? Para tomar cuidado, eu vou devagarinho e vou marcando aqui a posição que eu quero, tá vendo? Eu não vou de cara passando preto em tudo para não borrar e também para fazer a parte da nuance dela. Então aqui agora com cuidado eu faço os olhos para depois colocar a antena. Então aqui os olhos eu vou botar duas bolinhas pequenininhas e deixar a parte branquinha aparecendo. Agora que eu já fiz a marcação, eu só vou escurecer e com isso a gente cria um efeito de sombra. Da mesma forma que eu vou escurecer esse centro aqui. E para fazer o pelinho, olha, eu vou puxando fios e ela fica peludinha. Eu tenho mais facilidade de fazer com o pincel, mas se você tiver uma canetinha com tinta comestível, pode fazer também, tá? Pronto, então como falei, aqui eu esperei secar um pouquinho e aí eu já pude fazer o contorno novamente. E agora eu vou fazer as linhas internas aqui para depois seguir com as outras patinhas. O que a gente faz de um lado, a gente repete do outro. Então eu vou traçar essa aqui no meio e agora eu venho aqui puxando as outras linhas, repetindo, espelhando todo o desenho. Agora aqui eu venho com as outras patinhas do mesmo jeito, puxando os pelinhos. Então, olha, eu venho aqui devagarinho, claro. Faço aqui mais a patinha. Só a pontinha dela mesmo que a gente faz menorzinha. E pode, inclusive, olha, colocar aqui uma pontinha em todas elas. Ah, eu esqueci da antena. Então, vamos para a anteninha dela. A anteninha da abelha, ela abre um pouco, ela não é uma antena reta. Então, ela vem um pouquinho aqui pro lado e vem na altura dos olhos, tá? E agora, dessa parte daqui do corpo, marcar novamente aqui a parte do corpo, vão sair as outras e as últimas, o último par de perninhas. As patinhas aqui, essas são um pouco maiores. Como eu marquei aqui da lateral, agora eu vou seguir esse traçado e acompanhar aqui o desenho da colmeia. Como eu disse, para deixar a mão firme, segura aqui o pulso e se precisar, prende um pouquinho a respiração. Como eu falei, eu não preciso fazer o desenho completo, é só realmente ter uma noção aqui da colmeia. Se quiser fazer a colmeia em toda a volta, pode fazer à vontade. Mas aqui a minha ideia realmente era só fazer uma noção para acompanhar e complementar esse desenho
da abelha com as flores. Eu tô botando um pouquinho só do amarelo, bastante diluído. Então eu diluí ele aqui bastante no álcool de cereal para ficar bem clarinho e dar o efeito de aquarela. Aqui o que eu quero realmente é o efeito da aquarela. Eu não quero um efeito muito vibrante, eu não quero um efeito realista. E vou diluir ainda mais um pouquinho com esse mesmo pincel. E agora eu venho aqui, olha, dentro das colmeias. E não vou fazer em todas, tá? Vou fazer só numa parte. Agora sim, que eu já fiz aqui a parte do fundo, eu posso vir com o preto puro. E agora eu vou fazer também aqui a parte dos pelinhos. Então, vou escurecer bem, fazendo como se fossem pelinhos mesmo, olha, tá vendo? Vou puxando fio a fio. E não precisa estar perfeito. O risquinho, ele pode estar irregular. E aqui, para eu conseguir ter o volume, eu faço no sentido realmente do objeto. Então, eu não vou fazer risquinhos retos, eu vou fazer os risquinhos na curva. E aqui, olha, só um pouquinho, olha, acompanhando a curva. Depois que eu fiz aquela base, eu escureço um pouquinho, olha, para dar mais ainda o efeito aqui de sombra. Vou inclusive dar umas batidinhas aqui, ó, e escurecer mais esse meio e puxar ainda mais os pelinhos, tá vendo? Então eu venho aqui puxando e quanto mais eu faço, e aqui eu vou fazer também uma sombrinha, como eu já tinha feito inclusive na base, e em poucos instantes a abelhinha com poucos riscos, ela aparece aqui pra gente. Vou aproveitar aqui aquele mesmo pincel que eu usei pro amarelo, eu vou lavar ele na água e vou começar agora a marcar as flores aqui em volta. Eu vou fazer uma misturinha de rosa com o azul para fazer umas lavandas. Então, a lavanda, ela também é bem simples de fazer. Eu vou fazer um arco aqui. Então, olha, a lavanda a gente vem com um pincel longo. Esse aqui é o pincel número 5. Todo esse desenho eu fiz com pincel 00. Então, a lavanda a gente vem, olha, só encosta mesmo e vem puxando. Olha um pouquinho no álcool e vem puxando. Vou fazer aqui pro outro lado também, para não ficar tudo muito certinho, redondinho. Então, eu venho aqui pro outro lado também. E com outro pincel 00, eu venho aqui para puxar o galinho dela. Então, eu venho aqui, olha. Então, dessa daqui, eu venho e puxo aqui o galinho dela. Essa é aqui bem no centro. E o pincel eu quase não encosto no bolo. Quando eu quero o traço bem fininho, eu quase não encosto no bolo. É só a pontinha mesmo do pincel. Olha, eu venho aqui trançando. Vou fazer mais uma pra cá. E aqui depois eu vou botar uma outra flor. E a lavanda, ela sempre na ponta é menorzinha. E a gente vem aqui puxando ela, as folhinhas, as pétalas no caso. E eu só fiz para dar o equilíbrio. Então, agora eu venho aqui, olha, puxo essa parte. Agora com um pincel quadrado, um pouco maior, esse aqui é o número 10, ele é um pouco mais longo, mas pode ser curto também, não tem problema. Eu agora vou marcar aqui a outra flor. E como eu falei, eu gosto do efeito da aquarela, então eu tô carregando bastante aqui no álcool de cereal e eu tô sobrepondo aqui aquele traço que eu fiz, só para realmente ela vir para frente. E agora eu vou escurecer e vou fazer a parte das pétalas em si. Aqui eu já marquei a flor por completo e agora a gente consegue escurecendo alguns pontos. Eu posso inclusive pegar um outro pincel, esse aqui também é o número 10, só que ele é menorzinho. E venho aqui, olha, com o pincel seco e só dou batidinhas para misturar essa cor. Aproveitando aquele pincel preto, olha, eu vou fazer aqui a parte do miolo da flor. Com
esse mesmo preto eu aproveito para fazer a parte das sombras. Então, eu posso vir aqui com aquele pincel sequinho, só espalho para fazer o efeito da sombra. Só tô dando um toquezinho daquele lilás aqui. E agora, com o verde, eu trago também o caule dessa flor aqui pro meio. Inclusive, eu vou misturar um pouquinho aqui nessa base com o preto e o verde, para fazer o cálice dela. Molhe um pouquinho no álcool, tá vendo? Precisa um pouquinho aqui do álcool para poder deslizar melhor e a tinta poder correr. E agora, só vou fazer umas folhas. Nas folhas a gente aperta o pincel na base e traz aqui para a pontinha, tirando, praticamente desencostando o pincel. E agora, com essas flores todas coloridas, eu vou dar um toque também de flores e folhas em preto. Só que nesse caso, eu vou fazer só o contorno. Eu não vou fazer a flor colorida como tá aqui, tá certo? Eu venho aqui só fazendo o contorno dela. E como eu não tenho como dar sombreado nela, eu vou fazer só os risquinhos, como eu fiz aqui também na parte do botão. E exatamente a angulação desse risco que a gente entende qual é a posição dessa pétala. E da mesma forma que eu fiz aqui as lavandas, agora eu vou fazer as lavandas só com contorno. Então, vou fazer como se fossem gominhos. Lavei aqui o pincel que estava com o verde e agora com o branco eu vou dar uns toques finais aqui. Como eu falei, eu ia dar uma iluminada aqui nessa parte desse pelinho, sempre puxando o pelo mesmo, tá? Fio a fio. E dá um toque a mais de branco nas asas também, porque ressalta ainda mais o seu desenho. Dá a sensação que essas asas são transparentes. Por mais que seja branco em cima do branco, elas ficam com a sensação que são transparentes. Na patinha também vou dar um toquezinho, só para iluminar. E aqui também alguns gominhos da colmeia. Mesmo nesses que eu não pintei, eu vou iluminar também, tá? Então, eu vou fazer sempre no mesmo ângulo para a gente ter certeza de onde está vindo o ponto de luz. Alguns pontinhos aqui também nas flores. Eu em pétala, eu gosto bastante de colocar um brilhinho na ponta das pétalas, porque de fato é a posição que a gente tem mais luz. A parte do centro a gente tem menos luz. Só tô misturando para não ficar muito densa, só misturar um pouquinho na ponta. E agora, por último, eu vou colocar um toquezinho desse dourado aqui. E esse dourado, ele é ativado com água. Esse corante, ele é ativado com água. Então, eu vou misturar aqui um pouquinho. Então, eu ativei aqui o corante. E só em alguns pontos. E aqui também. Que isso causa aqui também o efeito do contraste, porque eu já coloquei a luz em cima, então o dourado aqui faz o efeito oposto do contraste. E dá um toquezinho especial.
E é esse o trabalho de hoje. Eu só vou agora aqui fazer mais umas marcaçõezinhas aqui para dentro, para poder dar mais um toquezinho aqui. E é isso. Bolo finalizado e pronto para comemorar. E como eu prometi, aqui o primeiro pedaço do bolo é de vocês e eu quero realmente agradecer por todo esse carinho que vocês têm por mim e que me acompanham aqui desde sempre. Um beijo e até o próximo vídeo.